Bom, nessa aula então nós vamos terminar o processo de pesquisa de marketing. Nós vamos falar sobre a etapa número 3, que é a coleta de informações, depois nós vamos passar sobre a análise das informações, depois a apresentação de resultados e logo em seguida vamos falar sobre o processo de tomada de decisão. Então, basicamente, a fase da coleta de dados da pesquisa de marketing é mais dispendiosa, ou seja, você vai gastar um pouco mais de tempo relacionado a ela e um ponto extremamente importante, ela é a que mais está sujeita a erros. No caso do levantamento, por exemplo, surgem 4 principais problemas que devem ser abordados. Alguns entrevistados não vão estar em casa e deverão ser recontados ou então substituídos dentro do seu planejamento. Outros entrevistados vão se recusar a cooperar. Outros podem ser que eles deem respostas tendenciosas ou até mesmo desonestas, se eles perceberem ali o intuito e quiser prejudicar a pesquisa, por exemplo. Mas, de maneira geral, alguns entrevistadores também podem cometer alguns erros. Erros na condução da pesquisa, por isso que os entrevistadores, se não foram eles que desenvolveram os instrumentos de coleta, eles deverão ser muito bem treinados para que não ocorra nenhum tipo de problema durante a aplicação. Eles podem errar, seja por falta de treinamento, falta de preparo, ou dependendo aí da sua equipe, de como o trabalho foi conduzido, pode ser que tenha até mesmo algum tipo de desonestidade dentro do processo. Então é sempre importante vocês ficarem de olho no que está acontecendo durante esse processo. Então, os métodos de coletas de dados, se a gente for analisar, com o passar do tempo, ao longo dos anos, estão cada vez mais melhorando. Um dos grandes motivos é a informatização, são as redes sociais, são os aplicativos que hoje nós temos disponíveis e que há 20 anos atrás, por exemplo, você não tinha essa disponibilidade. Eu me lembro que quando nós comprávamos, por exemplo, uma geladeira, junto com a geladeira vinha uma cartinha com uma pesquisa de satisfação que a gente teria que preencher, ela já vinha selada, então a gente tinha que ir até a caixa de correios, depositar para poder enviar. Agora vocês imaginam se a gente fazia isso? Claro que não. Então, sempre nós temos que levar em consideração essa evolução tecnológica e tentar fazer da melhor maneira possível o uso das ferramentas que nós temos disponíveis. E nesse caso, você tem que analisar a sua empresa, ver qual é o melhor modelo de aplicação de coleta de dados e tentar fazer essa implementação. Então nós temos aí desde os métodos que já foram abordados aqui, até alguns inovadores, como por exemplo, alguns totens que são instalados nas empresas, aquelas que lidam diretamente com o atendimento ao público, e que na saída o cliente ele vai ali até esse totem e coloca uma nota. Olha, você compraria novamente da nossa empresa, numa escala de 0 a 10, por exemplo? Olha, como foi a sua satisfação em relação ao nosso atendimento? Então, todos esses inputs, eles vão contar favoravelmente no processo de avaliação da satisfação do seu consumidor e que pode te dar aí alguns insights muito importantes para que vocês possam tomar então as melhores decisões. Então, passando aí para uma próxima etapa, seria então a análise das informações. A análise das informações, vamos dizer assim, nesse processo de pesquisa de marketing, é você tirar conclusões a partir dos dados coletados. E aqui nós não vamos entrar no mérito das ferramentas, porque na verdade não é nem tanto uma questão de ferramenta, é mais uma questão de método. Por exemplo, se a sua pesquisa ela é quantitativa, você tem que aplicar estatística. Olha, qual foi o percentual dos respondentes que colocaram um determinado item em evidência? Quantos por cento dos respondentes desqualificaram o nosso produto? Essa análise estatística, baseada em percentuais,
é o que vai propiciar que você, então, tenha uma visão do que o seu consumidor está querendo te dizer. Agora, se a sua pesquisa ela é mais qualitativa, como nós vimos aqui, são mais perguntas abertas, onde o consumidor, o cliente, o pesquisado, ele tem uma maior liberdade de resposta. Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma análise de texto, uma análise de conteúdo, para poder pensar ali quais são as principais respostas que foram dadas pelos respondentes, e aí você faz uma categorização, e aí você vai também aplicar algumas questões estatísticas, né, para achar as maiores respostas, as respostas que obtiveram uma maior quantidade e assim por diante. Mas o importante é você, logo que coletar as informações, você proceder a essa análise de uma maneira muito objetiva, usando as melhores técnicas possíveis. Para que depois você faça, então, aqui na etapa número 5, a apresentação dos resultados. Então, nessa etapa, você vai apresentar as suas conclusões. Então, olha, quais os clientes que responderam positivamente a tais questões? Então, neste caso, cabe à pessoa que está conduzindo a pesquisa também fazer a interpretação lá na análise das informações para depois fazer a apresentação dos resultados para aquelas partes que são interessadas. Então, você pode, por exemplo, fazer uma compilação das respostas e apresentar para a sua diretoria, para apresentar para a sua equipe, para apresentar, de repente, para investidores. Vai depender muito do público que você pretende alcançar durante o processo de apresentação dos resultados. Então, aqui, nessa etapa, você deve, então, apresentar as suas conclusões, as mais importantes, e aqui, novamente, tem que estar muito alinhado com o objetivo da pesquisa. Então, lá na etapa número 1, nós falamos sobre isso, sobre a importância de você determinar o objetivo da pesquisa. E aqui na apresentação do resultado, aquilo que você propôs lá na etapa número 1 tem que ser apresentado agora na etapa número 5. Então, neste caso, por exemplo, você tem que ligar todos os seus esforços, eles têm que estar costurados ao longo do processo para que, no momento de fazer a apresentação dos resultados, tudo esteja o mais coerente possível. E por fim, nós temos a etapa da tomada de decisão. Nessa etapa, então, é onde nós vamos para a ação. Os gerentes que encomendaram a pesquisa devem pesar as evidências que foram encontradas, que foram apresentadas na etapa anterior, e, se os dados forem confiáveis, então, se eles confiam naquilo que foi feito, em todo o trabalho, você tem aí um bom instrumento para que ações possam ser tomadas. Vamos verificar se vamos lançar um novo produto, vamos verificar quais as melhorias pretendemos fazer em determinados produtos, vamos verificar se vamos expandir a atuação do nosso mercado, sim ou não. Então, todas essas decisões, agora, com o trabalho completo, você vai ter informações, você vai estar tomando decisões baseadas em dados, tomar decisões baseadas em fatos. Então, neste caso, você já tem aqui um ponto de partida para a tomada de ações. Agora, o que pode acontecer aqui nesse processo de tomada de decisão? Isso pode acontecer. Você, ao verificar os resultados, você pode chegar à seguinte conclusão: temos que aprofundar um determinado ponto. Temos que fazer um estudo mais aprofundado. Mas isso denigre o trabalho? Não, muito pelo contrário. Porque, na verdade, tudo isso que veio à tona através dessa primeira etapa, dessa pesquisa que foi conduzida, é aquilo que estava obscuro. Se você não tivesse chegado até aqui, se você não tivesse coletado os dados, processado os dados, analisado os dados, tudo ainda estava muito obscuro. Então, às vezes, isso pode acontecer. O resultado da sua pesquisa
vai ser uma entrada, ou seja, vai ser um impulsionador para uma pesquisa mais detalhada, para uma pesquisa mais aprofundada que virá logo a seguir. Isso pode acontecer. Um número muito crescente de empresas vem utilizando essas técnicas. À medida que as empresas vão se profissionalizando, as empresas estão cada vez mais numa era de dados, numa era de internet, numa era hoje que a gente chama de Big Data, direcionando os seus esforços, direcionando as suas decisões para que elas sejam tomadas baseadas em fatos e não em achismos, como nós falamos logo no início desse módulo. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Nós vamos fazer uma atividade prática relacionada a esse tema. Espero que vocês apliquem com muito sucesso essas técnicas nas empresas de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.